e convidar Amanda Costa para a apresentação que encerra a nossa programação. Amanda Costa é geóloga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências, com ênfase em Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. Ela vai apresentar trabalho em temperismo químico e influência antropogênica em uma bacia tropical granito-gnásica situada na região serrana, Rio de Janeiro. Amanda, por favor. Boa tarde a todos. Bem, eu vou apresentar o meu trabalho, que é baseado essencialmente em análise geoquímica, mas eu utilizei SIG como uma ferramenta de apoio essencial para a interpretação desses dados. Foram definidos 2 objetivos para nortear o meu estudo. O primeiro deles seria a determinação de taxa de intemperismo químico do material granito-gnásico representativo da região sudeste brasileira. E o segundo objetivo seria testar uma razão entre espécies químicas dissolvidas na água fluvial que funcionassem como indicadores de influência de atividades antropogênicas. E como eu não vou ter a oportunidade de mostrar todos os mapas que foram levados em consideração para esse estudo, está aí uma tabela resumindo os mapas que foram desenvolvidos e analisados, e também a base e a escala de cada um deles. A minha área de estudo é a bacia do Piabanha. Ela é a subbacia do Rio Paraíba do Sul, está situada na região serrana do Rio de Janeiro, e ela abrange total e parcialmente 7 municípios, tem 2.065 km² de área, é caracterizada também por um clima tropical úmido de altitude, que tem invernos secos e verões chuvosos. E por causa dessa variação climática, foram realizadas 2 campanhas de amostragem. Foram selecionados 21 pontos por toda a área da bacia, visando abranger as variações litológicas na bacia e também as variações de formas de uso do solo. Então, foram 21 pontos de amostragem selecionados e amostrados durante fevereiro de 2013 e agosto de 2013, totalizando 42 amostras de água fluvial. E essas amostras foram analisadas em relação às suas características geoquímicas e foram complementadas essas informações com dados extraídos da literatura, essencialmente já em 2016. Esse é um mapa de subbacias, que são as delimitações geográficas a montante de cada ponto. E essa delimitação é importante porque as propriedades geoquímicas de cada ponto amostrado, elas são reflexos das variações litológicas que ocorrem nesses subsistemas e também nos processos que ocorrem nessas áreas específicas. E aí foram realizadas caracterizações, a minha bacia foi caracterizada sobre vários aspectos, e como não dá para mostrar todos, eu vou falar um pouco da litologia. Esse é um mapa litológico da bacia do Piabanha. Quase 50% da área é formada por rochas da suíte Serra dos Órgãos, mas temos também outras litologias importantes, como é o caso do Complexo Rio Negro, da suíte Nova Friburgo. E como eu tenho essa individualização de subbacias por ponto, eu fiz uma caracterização específica para cada uma delas, e essas variações, fica muito nítido que algumas subbacias elas não são representativas de toda a variação litológica dentro da bacia, porque, por exemplo, nós temos 2 subbacias que são representativas quase exclusivamente das rochas do Complexo Rio Negro. Temos também uma representativa da suíte Nova Friburgo e também bacias representativas da suíte Serra dos Órgãos. Com relação às variações nas formas de uso do solo, a bacia ela é predominantemente coberta por área florestada. Significativa também é a participação de área de pastagem na bacia. Secundariamente, a gente tem áreas urbanas associadas ao centro de Petrópolis e Teresópolis. E temos também a leste, mais a leste da bacia, uma presença discreta de áreas agrícolas. E essa é a
caracterização por subbacia, mostrando também que algumas são representativas de áreas florestadas. É o caso do que chamamos de bacias de cabeceiras, que são as subbacias mais amontantes de alguns dos dos rios amostrados. Temos áreas com uma contribuição um pouco mais significativa de área agrícola, que estão associadas ao Rio Preto, que é um rio, é subbacia do sistema do Piabanha. E temos as áreas com maior contribuição urbana, que são as associadas a centros de Petrópolis e Teresópolis. A análise multivariada agrupou esses casos de uma forma que mostrou que a influência das formas de uso do solo é muito significativa para a geoquímica desses pontos. Temos o grupo A, que eu chamei de grupo de influência mista, onde temos uma contribuição de área urbana e de área agrícola bastante equilibrada. O grupo B, que eu chamei de área de influência urbana, a gente tem as subbacias constantemente destacadas por estarem associadas ao centro urbano de Petrópolis e Teresópolis, e são as subbacias que apresentam baixa ou nenhuma influência de área agrícola e possuem uma influência maior da área urbana. E o grupo C são as subbacias de cabeceiras, que elas possuem ausência ou pouquíssima influência de área urbana e de área agrícola. Quando eu apliquei a análise multivariada nos meus dados, ele também definiu 3 principais grupos. O primeiro eu chamei de elementos instáveis, porque eles têm um comportamento um pouco diferenciado na bacia, a depender de variáveis como, por exemplo, o pH e o oxigênio dissolvido. O segundo reuniu silício e magnésio, e eu chamei de subgrupo de influência geológica, porque esses metais têm uma procedência essencialmente ligado ao intemperismo das rochas presentes na bacia. E o terceiro grupo, que é um pouco maior, é o grupo antrópico. Todas essas espécies químicas têm associação com o lançamento de substâncias a partir de atividades antropogênicas. E a gente consegue observar dentro desse grupo uma subdivisão ainda um pouco mais delimitada, como, por exemplo, o sulfato cloreto, apesar de grande influência antropogênica, eles também têm procedência atmosférica. Esse grupo aqui, esse subgrupo, reuniu principalmente os compostos fosfatados, e esse grupo daqui reuniu os compostos nitrogenados e também o cálcio, potássio e sódio, que são espécies químicas de grande associação ao lançamento de esgoto, mas também tem uma procedência geológica muito forte. Mas essa tendência de agrupamento mostra que, possivelmente, as formas de uso do solo têm uma influência maior na geoquímica da bacia do que a própria contribuição intempérica. E para atender aos 2 objetivos do meu trabalho, eu dividi o estudo em 2 escalas diferentes. E o primeiro que eu vou falar sobre é o estudo de intemperismo, e ele foi realizado apenas na subbacia de cabeceira do rio Paquequé, que ela é uma subbacia que atende aos requisitos para o sucesso desse cálculo, que são o fato dela estar inserida numa unidade de conservação, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, garante a ausência de influência antropogênica direta. Além disso, eu tenho dados da literatura que foram fundamentais e aplicados diretamente no meu estudo, como, por exemplo, o Rodrigues 2006, que analisou as concentrações geoquímicas da chuva na área do Parnaso. E também tem o fato da subbacia ter inserida num contexto de floresta em maturidade, florestas em clímax de maturidade. Isso garante um steady state do fator biomassa. A segunda parte do estudo foi sobre desenvolver uma razão de espécies geoquímicas em solução que funcionassem como indicadora de influência antropogênica, e ela foi aplicada para toda a bacia, para a gente conseguir observar a variação dessa razão em função das variadas formas de uso do solo que a gente tem dentro da bacia. Então, para o intemperismo do plagioclase, foi selecionada a subbacia do Paquequé. Ela é uma subbacia de 180 hectares de área e, resumidamente, porque é uma parte extensa do trabalho,
O que foi feito foi um balanço entre fluxo de metais. Isso quer dizer que eu fiz um comparativo do que entrava na bacia por meio da deposição atmosférica e o que saía no fluxo fluvial. E essa comparação apontou que tinha um aporte significativo de silício e sódio dentro da bacia. E esse balanço muito significativo me levou à conclusão de que o plagioclase seria o principal mineral contribuinte para a geoquímica nesse local da minha área em específico. E como o plagioclase foi definido como principal mineral contribuinte, para exercer esses meus cálculos de balanço de massa, eu precisaria ter uma composição química específica do plagioclase que eu não consegui na literatura. Então, o que aconteceu foi que desenvolvemos uma composição teórica para o exercício com base nas concentrações de óxidos que a gente conseguiu, esse dado sim a gente conseguiu na literatura de cada subbacia, ponderado pela presença de cada litologia presente, que seriam a Andorinha, Suíte Serra dos Órgãos e Rio Negro. Tendo plagioclase, a gente precisava saber para onde esse plagioclase e até onde esse plagioclase ia chegar. Então, a gente precisava definir quais seriam os principais produtos de intemperismo desse mineral. E, para isso, foram calculados os índices de saturação pelo software FreakC, e eles apontaram que os principais minerais formados na área seriam caulinita e a gipsita. E, a partir disso, desenhamos as reações de intemperismo, e, a partir dos coeficientes estequiométricos dessas reações, fizemos um cálculo simplificado de balanço de massa. Chegamos ao resultado de que o fluxo de silício oriundo do intemperismo estaria entre 818 e 1.491 mols por hectare por ano. E eu, na verdade, estou apresentando, agora são dados essencialmente, mas eu estou apresentando porque eu gosto muito dessa parte do trabalho e eu fiz um pouquinho de questão de mostrar. E tínhamos um dado de solo de uma área muito próxima do Piabanha. Resolvemos utilizar isso também como um exercício para saber quanto do silício em solução seria responsável, teria responsabilidade pelo intemperismo do plagioclase, levando em consideração que a área do rio, essa subbacia de cabeceira que estamos estudando, tem uma composição do solo similar a essa área próxima que temos o dado de proporção mineral entre caulinita e gipsita. E esse cálculo mostrou que 1.160 mols de silício seriam explicados unicamente pelo intemperismo do plagioclase, restando 331 mols que poderiam ser explicados pelo intemperismo de outros minerais silicáticos. Mas fazendo uma análise básica comparativa com as isoietas da área do solo amostrado com a área que eu tenho, com a minha área de estudo, a gente observou uma variação de pluviosidade de quase 900 milímetros de chuva, que é uma variação muito grande. E a presença de água no ambiente, ela favorece a continuidade, o avanço do processo de intemperismo. Então, o que a gente teria seria uma proporção de gipsita provavelmente maior do que de caulinita no solo da minha subbacia, e foi exatamente isso que a gente observou. Foi calculado que para todo silício em solução ser explicado pelo intemperismo do plagioclase, a gente teria um solo com composição 14% caulinita e 86% gipsita em percentual relativo unicamente a essas duas fases minerais. A segunda parte do estudo que foi aplicada para toda a subbacia leva em consideração também que o principal mineral contribuinte para a geoquímica fluvial é o plagioclase. E quando a gente intemperiza o plagioclase, a gente tem sempre uma proporção, uma razão entre sódio e silício igual a meio. E para ilustrar isso, eu tenho a reação da albita, que é o plagioclase, é o cenário mais sódico possível do plagioclase, intemperizando para caulinita e resultando nessa razão que eu vou utilizar como meu comparativo de influência das formas de uso do solo na bacia. Como o sódio e o silício liberados pelo plagioclase resultam numa razão sempre igual a meio, qualquer influência antropogênica, qualquer influência antropogênica que tivesse um aporte significativo de sódio na bacia levaria essa razão para mais de 0,5, e por causa disso a gente conseguiria identificar
o lançamento de esgotos, por exemplo, por causa da concentração de sal e de detergentes que possuem sódio, a gente poderia ver o reflexo do lançamento de esgoto dentro da bacia por meio dessa razão. Caso o intemperismo do plagioclásio avançasse para a gipsita, a gente teria um aumento na quantidade de silício sem afetar a de sódio. Então, ainda que o intemperismo avançasse, a nossa razão sódio silício seria natural, seria máxima, seria igual a 0,5. E esse é um mapa que mostra as subbacias e também os resultados das razões sódio silício calculadas para cada ponto. A princípio, assim, uma observação inicial já mostra que teríamos 4 grupos de comportamento diferenciado. O sódio silício inferior, igual ou inferior a 0,5, ele foi localizado apenas para as bacias de cabeceira, onde a influência antropogênica é praticamente nenhuma. O intervalo entre 0,6 e 0,7 seriam as subbacias com influência principalmente de área agrícola, onde você tem uma contribuição de espécies fosfatadas, espécies nitrogenadas devido ao uso de fertilizantes, mas você não tem propriamente um incremento de sódio. É porque a diferenciação do amarelo ficou muito ruim, mas... intervalo entre 0,8 e 1,2 significaria uma contribuição mista, onde você teria uma proporção de contribuição de área agrícola e área urbana. E o último intervalo seria a influência de área urbana, onde você teria as maiores razões sódio silício devido ao grande aporte de esgoto nas águas fluviais. Depois de ter calculado as razões entre sódio e silício, fizemos uma comparação com outros indicadores de influência de lançamento de esgoto doméstico, e todos eles apresentaram uma correlação muito forte. Eu só trouxe alguns para exemplificar. E o zoom à direita, ele mostra uma tendência verticalizada de alguns pontos que foram identificados como pontos que sofrem a maior parte da influência agrícola. E esses pontos possuem essa tendência diferenciada justamente porque eles têm um aporte de substâncias nitrogenadas e fosfatadas sem influenciar na concentração de sódio. Bem, quando eu comecei o meu trabalho, eu tinha à disposição uma imagem de satélite que foi a que eu usei para fazer a delimitação das minhas áreas de subbacia. Depois de um tempo, eu tive acesso a um mapa topográfico em escala 1/10.000, que foi utilizado para fazer também a delimitação da subbacia, mas foi um caso exclusivo para a bacia do Paquequer, subbacia de cabeceira, porque esse mapa ele é exclusivamente do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E aí, essa comparação entre todas essas 2 imagens representam a subbacia do Paquequer, e a de cima é a que eu adotei para o meu estudo, porque ela foi feita com mais detalhamento. Então, eu queria ressaltar nesse slide que uma base de maior detalhe, ela pode afetar diretamente os meus resultados com relação à comparação, à associação que eu faço entre as formas de uso do solo e a litologia e os diversos parâmetros analisados, porque a delimitação resultou numa caracterização diferenciada dessas subbacias. Por exemplo, o mapa geológico com a delimitação que eu adotei acabou incluindo numa presença significativa a suíte Serra dos Órgãos, que não foi adotada quando eu usei a imagem de satélite. Essa comparação de escala, esse slide também é para ressaltar a diferenciação na comparação, a diferenciação no uso de escalas diferentes, porque, por exemplo, quando você compara o mapa do CPRM, que é o que eu tinha originalmente, com o mapa do INEA, que está numa escala muito maior, você tem uma subestimação da área de pastagem no meu mapa do INEA com relação ao CPRM, e uma superestimação com relação às áreas agrícolas, a área urbana e a área florestada.
E por que esse detalhamento é importante? Porque quando eu fui fazer uma comparação quando eu fui fazer a aplicação das áreas, quando eu fui fazer uma comparação da aplicação, desculpa, gente, quando eu fui fazer uma comparação dos dados de área agrícola do CPRM com as minhas informações geoquímicas, eu não conseguia enxergar essa influência de área agrícola, não conseguia associar a influência de área agrícola com os meus dados, porque com dados CPRM ela está muito subestimada. E o mapa do INEA ainda, por causa das observações de campo, em que observamos área agrícola e passa essa impressão de que em campo a área agrícola é um pouco maior do que a que está representada em mapa, e porque também os meus resultados mostram bem claramente a influência da área agrícola. Isso me leva a crer que é um mapa melhor, mas é ainda um mapa que está subestimado com relação, pelo menos, à influência agrícola. E esse é um trabalho que está em andamento, onde eu reuni todas as informações que eu tenho a respeito da bacia do Piabanha. Existe também um mapa de densidade de fraturamento para a bacia do Piabanha, que seria muito importante, agregaria bastante no produto final. Isso seria uma proposta de metodologia para a criação de um mapa de suscetibilidade ao intemperismo, onde eu agregaria os principais fatores controladores do intemperismo, que seria a variação litológica, a variação climática, as variações fisiográficas representadas pela declividade e pelo modelo de terreno, e também as variações no uso do solo. Incorporaria essas informações com os meus dados geoquímicos e conseguiria criar um mapa para avaliar a suscetibilidade do intemperismo para toda a área da bacia do Piabanha. É isso, obrigada. Obrigado, Amanda, parabéns pelo trabalho. Perguntas? Há ali uma pergunta. Bem, uma pergunta mais leiga e uma mais técnica. A leiga é como você escolhe os pontos de amostragem? Eles são aleatórios, não são aleatórios? Você escolhe com base em mapas já prontos? E a outra é qual é o programa de estatística que você utilizou para fazer aqueles dendogramas? Os mapas, eles foram realizados, os pontos de amostragem, eles foram selecionados a partir de um levantamento prévio a respeito das variações litológicas da subbacia, e para abranger o máximo de variação, e também com relação às variações das formas de uso do solo. Então, eles foram selecionados basicamente por conta dessas variações na bacia. E o programa que eu usei foi estatística. Tá bom? Alguma outra pergunta? Não? Bom, gostaria imensamente de agradecer a presença de todos, os que aqui estiveram acompanhando na Capela Ecumênica da UERJ, os que nos acompanharam pela internet. Deixar aqui o convite para o nosso próximo evento, o evento que anualmente realizamos no primeiro semestre do ano. Esse ano vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser 5 de julho, Administração Municipal de Precisão. Então, ficam todos desde já convidados e vamos encerrar aqui os trabalhos, lembrando mais uma vez que aqueles que tiverem interesse em concorrer à bolsa concedida pela Unigis para o mestrado da Unigis, por favor, acompanhem pelas nossas páginas para que lá vocês encontrem as condições de participação do processo de seleção. Okay?
Muito obrigado e até, então, o nosso próximo evento.